esse cuidado, essa atenção. Então, aqui era uma foto de todas essas associações. E o que os países têm feito? O que foi apresentado? Existe um grupo orientado de pacientes e cuidadores, que a Sarah Feldman faz esse trabalho de conseguir orientar. Qual é o pressuposto? Isso a gente tem visto aqui também. Quem sente na pele a dificuldade consegue pontuar melhor algumas necessidades que às vezes a equipe não enxerga. Às vezes quem está de fora não enxerga. Então essa demanda que hoje se faz, uma demanda que passa de um nível para o outro, ali esse grupo tem muita autonomia para fazer isso. Então uma das coisas que eles fizeram, por exemplo, eles fazem reuniões periódicas para tentar traçar um caminho, e aí eles fizeram uma revisão de um documento que eles têm lá, que é um documento de direitos dos pacientes. E aí, com base nisso, levantaram, olha, o que nós temos em vigência e vamos brigar pelo quê? Então, o que não tem ainda nesse documento, para que eles conseguissem listar, para sim apresentar frente ao governo. Então, na verdade, a gente vê que é uma organização, assim, são pessoas se organizando para conseguir um objetivo maior. Um outro documento que eles estão fazendo, e que isso é difícil, e eu acho que aqui no Brasil fica um tanto mais difícil fazer esse cálculo, quanto custa tratar alguém que tem ela? Põe na ponta do lápis. A gente sabe que muito, mas quanto é isso? Né? Assim, e isso envolve tudo. A gente está falando de todos os cuidados, dos básicos aos essenciais. Assim, a gente está passando por todas as instâncias. E isso eles têm feito lá. Mesmo considerando que vários desses insumos e vários desses equipamentos, eles recebem sem custo. Então, aqui eu acho que o nosso custo é ainda um pouco maior, porque a gente tem que custear isso aí. Eles têm um objetivo de aumentar o número de membros no conselho e aumentar o acesso à informação. E uma coisa que eles falaram também, que é uma preocupação, é em relação a grupos, a informação virtual, que às vezes se perde naquilo que quem está de fora, quem está do outro lado do monitor e vê uma informação, nem sempre consegue fazer o filtro se aquilo é de verdade ou não. Não é? Não tem hoje uns grupos que ficam à caça de fake news para tentar saber se aquilo é fake ou não é, se aquilo, e pode ser a fofoca, não precisa ser nada técnico, né? Assim, o artista tal morreu. E aí vai um grupo que fica investigando se aquilo era de verdade ou se aquilo era falso. Tem isso em todos os níveis, não ia ser diferente com a gente. Então eles todos estão tendo essa preocupação de dizer, não tem como segurar, não dá para, como é que você segura a mídia social hoje em dia? Não dá. Né? Se o papel, a Acari sempre diz isso, né? Se o papel aceita qualquer tinta, a internet, então, terreno livre para as pessoas escreverem tudo. E aí o cuidado de fazer frente, ter a associação como referência de dizer, olha, esse é um caminho fake, este não é um caminho fake, e isso é uma preocupação mundial. Isso foi colocado ali pelo risco de informação sem embasamento. O grande medo é esse. Às vezes, aquele remédio, aquele suplemento que eu tomo que me faz muito bem, eu não vou poder indicar para o outro, porque não é da minha alçada fazer essa indicação. É essa preocupação que eles têm no meio das mídias, mas também eles estão, como a gente, sem saber como controlar isso. Eu acho, na verdade, que a gente não consegue controlar, mas talvez a gente consiga orientar as pessoas para que, viu a informação? Consulte. Consulta a associação. Consulta estabelece algumas referências e consulte essas referências para que a gente não caia na coisa de, né, propagar uma informação falsa. Teve uma inovação nesse cuidado, então o pessoal da Holanda apresentou um trabalho de suporte ao cuidador, dizendo isso, as pessoas moram em lugares muito distantes, eles fizeram aí sim um apoio virtual. Então encontros virtuais, encontros pelo Skype, tinha dia e hora marcada para que as pessoas pudessem falar, e tinha um moderador, e esse moderador é alguém da associação e era um psicólogo que conseguia conduzir aquilo de uma forma produtiva. Por que isso? Porque quando a gente cria grupos de cuidadores, sem um norte, sem uma pessoa que oriente, pode virar aquilo que a gente chama de muro de lamentações. Vira um espaço que eu só tenho para reclamar, mas eu não saio dali com nenhum produto final. E ali, a Holanda, quando apresenta esse trabalho, ela diz, não, olha, aqui a gente tem um direcionamento, a gente consegue conduzir para que daquela conversa toda, ainda que tenham queixas, a gente consiga tirar um caminho. Então, esse foi o trabalho que eles apresentaram. A França também mostrou um outro trabalho de cuidado com o cuidador. O pessoal da Itália, preocupado com uma questão que também é nossa. Eles querem saber quantos pacientes com ela existem na Itália. Aqui no Brasil, eu adoraria saber, de fato, quantos pacientes com ela existem no país.
A gente não tem essa estatística recente. E tem muitas pessoas sem diagnóstico, tem muitas pessoas que não passam por centros de referência universitários, por exemplo. Então, o acesso a essas pessoas acaba sendo um tanto difícil. Se é difícil na Itália, que é um país desse tamanho, você imagina no Brasil, que é um país gigamaster. Vai ser, né, um desafio grande. Então, eles estão propondo uma ferramenta para fazer esse registro, esse banco de dados, para que eles possam, inclusive, usar os dados para pesquisa. No Canadá, eles trazem uma vertente que no Brasil não é uma realidade, mas que fora, na Europa, em alguns outros países, isso que é a história de conseguir dar uma assistência no momento de finitude, é o que eles chamam de morte assistida. Alguns países isso é legalizado, para outros não. Aqui no Brasil a gente não tem essa discussão, e a gente estava tentando explicar isso para eles, que olha, vocês apresentaram, isso é uma realidade de vocês do Canadá, mas para a gente isso não se aplica, né? Assim, não, é uma outra cultura. Teve um pessoal que foi falar sobre aqueles aplicativos de computador que fazem comunicação. E aí, nesses aplicativos, a ideia é manter a identidade de voz da própria pessoa, para que não fique uma voz metalizada, para que não fique uma voz que não é minha, para que... Então, assim, outro dia chegou no consultório um senhor e ele não conseguiu fazer a configuração e o aplicativo tinha uma voz feminina. E ele se incomodava profundamente. E ele não usava o aplicativo porque a voz era feminina. E aí o filho dizia, ô pai, né, assim, como assim? E aí ele, olha o impacto disso. Ele deixava de se comunicar porque ele não se identificava com aquela voz. Ah, é uma besteira. Era mais importante ele dizer o que era. É importante, mas é também importante a gente se identificar com a nossa forma de expressar. Então, também era um aplicativo que fazia essa preservação da identidade. Nos países da Ásia, alguns esforços deles para conseguir manter e promover pesquisa, que não é tão fácil quanto parece, como aqui. O pessoal de uma outra associação mostrou formas de se fazer parcerias, então, com universidades e com outros órgãos e com empresas. E quando a gente viu, é um jeito muito parecido daquilo que a gente faz. Então, são ideias que a gente fala, puxa, talvez fazer dessa forma também seja bacana. O alcance da associação, então o pessoal da Índia mostrou, a associação de lá é pequena e eles que estavam mostrando como que eles estão expandindo a informação, também pela internet, também fazendo uso de um trabalho de formiguinha, também tentando costurar essa questão das relações. E aí vem um trabalho que diz o seguinte, e isso faz a gente pensar, como é que a gente mede o resultado? Que evidência a gente tem para dizer que um trabalho foi efetivo ou não foi? Eu vou ter, pelo número de BIPAPs que eu forneço, isso é um indicador de que o trabalho está fazendo diferença? Ou seria melhor o número reduzido de BIPAPs indicaria que o governo está fazendo a parte dele, então isso é um cenário melhor do que um número maior de aparelhos dados. Então, ela estava questionando essa questão de qual é o parâmetro que a gente vai usar para dizer que a associação está fazendo ou não um bom trabalho. Hoje, o que a gente mais vê, e não precisa ser só em ela, as associações que cuidam de uma vertente social, elas elevam o número do recurso que eles dão aos assistidos, quando, na verdade, o sucesso de todo o trabalho seria ter cada vez menos assistidos precisando. Seria o inverso desse gráfico, e é o que se coloca nessa discussão. A China trouxe um trabalho bem bonitinho, dizendo um modelo de cuidado, que era um 4+1. E aí a gente viu que, de novo, volta essa questão cultural. Uma senhora com diagnóstico e o seu marido, e aí eles viram quanto a questão do afeto e do amor chamava tanto a atenção desse cuidado, que eles resolveram transformar isso num trabalho da associação. E aí você diz, nossa, mas isso não parece básico, que o afeto e o carinho e o cuidado sejam a base disso tudo? Talvez sim, para a gente que é um povo latino. Talvez lá onde eu tenho uma outra forma de expressão, isso não seja tão verdadeiro. Então, ela implantou em toda a comunidade dela esse exercício de cuidar. Essa coisa deles viraram, a casa deles virou um ponto turístico em que as pessoas vão até lá para ver como é esse cuidado. E quando ele descreve o cuidado, é pautado no amor e no afeto. Né? Tanto que o título era esse, né? Era modelo de cuidado, somente o amor para tratar um coração congelado. Esse era o título da apresentação dele. Houve uma apresentação linda, que nós vimos isso em 2 apresentações, que é uma preocupação que a gente também tem pouco. O cuidado com as crianças dentro de casa. Qual é o impacto que tem
para uma criança que acompanha um processo progressivo de uma doença. Que impacto que isso representa para ela? E aí vem um pessoal dizendo assim, olha, nós elaboramos aqui uma série de materiais, livros, livros, joguinhos no site, aplicativos, grupos de apoio para essas crianças, é um material didático, super ilustrado, bem simples na forma de dizer, mas bem profundo no significado, dizendo, às vezes a gente volta tanto o olhar para quem tem o diagnóstico que a gente esquece do entorno, e o entorno também envolve as crianças. Até porque existe também uma realidade de algumas casas em que essa criança, numa idade muito precoce, se torna cuidador. Então, ela se torna também responsável por várias atividades, e o que eles estão dizendo, eles não entraram no julgamento de certo e errado, de nada disso, mas um alerta de, cuidem das crianças, né? Vamos dar um olhar para elas. E esse pessoal trouxe um material didático bem bonitinho. O pessoal da França trouxe esse aplicativo que a gente consegue baixar, mas ele está todo em francês. Então, o que nós conversamos com ela é se a gente consegue traduzir. Chama Mixiton. Existe uma série de receitas lá dentro, adaptadas. Receitas com consistências diferentes, como espessar, como fazer de uma forma natural. Então, assim, é bem bacana, tem fotos de cada receita. Todas as receitas foram testadas. Então, tem uma foto, tem os ingredientes e os comentários de quem fez e comeu. Então, ele é bem bonitinho. E agora, o que eles estão fazendo, o que eles estão propondo e pediram a nossa ajuda? Eles estão lançando um concurso de melhor receita. Eu até perguntei, tem que ser chefe? Tem que ser um profissional? Não, pode ser quem gostar, quem quiser. Lança lá no site, coloca, ele tem a informação em inglês e espanhol, além do francês, para todos os cuidadores e vai passar por uma seleção, vai passar por uma avaliação, por uma banca, e aí as melhores receitas e todas elas vão ser incorporadas também nesse aplicativo. Mas é um jeito da gente movimentar, porque tem muito disso, eu vejo isso nas casas. A receita que deu certo para alguém descobriu um jeito ótimo de espessar, de fazer a apresentação daquela comida de um jeito saboroso, bonito e de uma consistência fácil de engolir, e que às vezes a gente precisa contar isso. Então esse Mixiton traz isso, e aí ela pediu para a gente trazer aqui para o Brasil a proposta de um concurso de melhor receita. Então os chefes de plantão, por favor, é só se candidatar. O pessoal de Israel falou sobre esta corrida. É uma corrida que eles já fazem há 8 anos. E ela fala de uma forma surpreendente, eu nem sei direito por que cresce a cada ano. Porque já entrou numa tradição e movimenta muita gente. Então, o que ela está dizendo? Pela foto, a gente já vê que, de fato, é muita gente. E ela diz, o tamanho da cidade é pequeno. Então, fica um número mais expressivo ainda. A cada ano, uma cor diferente, e são pessoas que fazem, e aí não é uma caminhada, é corrida mesmo. E todos eles dizendo amigos para ela, né? Assim, é uma corrida anual que acontece. Então, o que a gente viu é isso, todo mundo quer mais visibilidade, todo mundo quer divulgar suas ações, mostrando aí todas as parcerias, os exemplos, as propostas, os incentivos, tudo que cada um está fazendo de acerto, mas também o que cada um está errando, porque a gente também vai aprender com essa troca. E o que a gente precisa considerar muito é essa diversidade cultural, ela é muito grande, né? Quando nós chegamos lá, nós demos para eles de presente é um pendrive com o mapa do Brasil. Então, tirando essa parte, a gente brinca, tirando o sul do país aqui, ele vai aparecer o pendrive. E dentro do pendrive, a gente foi... Tá lá, né? Assim, aí eles olhavam e diziam, Brasil, porque Brasil para eles é um negócio tão distante, assim, é muito fora do circuito que geralmente o pessoal faz, né? Então, era um agradecimento, mas mais que isso, você sabe que a gente pede, né, Jesus? A gente sempre pede. Eu digo que até o final da gestão, as pessoas vão atravessar a rua quando encontrarem com a gente, porque a gente deu o pendrive, mas a gente pôs lá dentro um convite. Já que está indo, né? Qual era o convite? Toda a historinha contando sobre a importância do dia 21 de junho, que é um dia mundial. Eles também reconhecem o dia 21 como Dia Internacional de Conscientização da ELA. E aí nós contamos aqui que nós fizemos lá nos 2 últimos anos a caminhada, que primeiro ano só uma cidade, no segundo ano 10 diferentes cidades que participaram, e que o que a gente queria nesse ano era mais do que 10 cidades, mas talvez 10 países. Então o convite foi lançado. E aí a gente vai esperar agora o que é que vem de fruto para esse dia 21.
já lanço o convite para todo mundo se organizar para esse dia. Se alguém fala assim, quero organizar na minha cidade, como eu faço? Entre em contato e a gente vai direcionando, porque o que foi muito legal, quem participou sabe o quanto a gente mobilizou de mídia nesse dia. Em Fortaleza foi o pessoal do rádio, da TV, em Brasília também, a mídia local foi fazer cobertura. Então, em cada cidade isso chamou atenção. Puxa, tudo que a gente quer um espaço na mídia, para a gente dizer que a doença existe, que preciso do tratamento, que eu preciso da atenção, que eu preciso de tudo isso. Vocês vão lembrar que há 2 anos atrás, quando a gente fez o fórum, a Mara Gabriela esteve aqui, e uma das coisas que ela enfatizou muito, o governo só vai se mexer mediante demanda daqui, do cidadão. E é isso que a gente quer cutucar com uma ação como essa, e quanto maior, melhor. Então, a gente deixou esse arquivo com essas fotos todas dentro de cada pendrive, e falando e fazendo esse convite para que a gente, no dia 21 de junho, consiga fazer uma caminhada ainda maior. Vale aqui para o Brasil também, que a gente já vai se organizando. Acabou a reunião da aliança, começou o fórum, que durou só aquele um dia. Nesse fórum, o que se falou basicamente? Nesse fórum, quando o Rafa falou, e foi mesmo um presente, a Brela ter sido convidada para fazer parte do conselho, do comitê que organiza o fórum, isso é bem bacana. Então, assim, olha o número de pessoas aqui, de profissionais, cuidadores, pacientes, aqui era uma sala muito cheia que tinha essa troca. O que se falou nesse fórum? Uma parte boa não estamos devendo nada para quem está lá fora. Em relação a cuidados, em relação à parte de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, a gente tem visto que a gente está muito alinhado com tudo. E dentre o que eles foram falando. Então, por exemplo, adaptações gerais, adaptações personalizadas, um cuidado com conforto, um cuidado com posicionamento, foram as 3 primeiras palestras desse fórum, pensando nisso. Deixa a pessoa com uma sensação de bem-estar. Isso você já garante mais que a metade de muita coisa boa aí. Depois, sobre desconforto na cama. As pessoas, quando pensam em imobilismo, pensam em escara, pensam em feridas. E, na verdade, o que eles estavam dizendo, gente, antes de ferida, mas muito antes, fica deitado na mesma posição para você ver o quanto isso... assim, quanto que eu dou valor para aquele pequeno movimento na medida em que eu perco aquela chance de fazer o pequeno movimento. Então, assim, às vezes as pessoas se preocupam lá longe com a escara e, na verdade, é muito anterior. É essa coisa de garantir esse bom posicionamento. E as pessoas dizem, mas você já está deitado? Está reclamando o quê? Não, assim, é difícil. Então, eles estavam dizendo do impacto que isso tem. Porque pode ser pela dificuldade de mudar de posição, o quanto isso pode também ter impacto na questão articular, na questão de espasticidade, medo e ansiedade, ou mesmo a perda de massa muscular. Assim, uma série de coisas que podem favorecer. Falou-se também sobre fraqueza cervical, isso é uma preocupação mundial. E quando eles se falaram em fraqueza, o moço trouxe uma estatística de que 2% das pessoas tinham alteração de pescoço. Falei, nossa, gente, isso é muito fora do que a gente vê. Eu vejo mais que 2% aqui, não tão pouco. E aí ele diz, eu também vejo, mas isso é literatura. E aí a gente vê que, às vezes, existe sim uma discrepância entre o que a pesquisa fala e o que a clínica mostra. Talvez pelo jeito de medir, talvez pelo critério que se adote, e por aí vai. Então, o quanto uma fraqueza de pescoço pode comprometer o campo visual, porque eu já não enxergo, as pessoas eu tenho que fazer um esforço para levantar. A dificuldade de comunicação, eu não consigo acessar o dispositivo de comunicação porque o meu pescoço está caído. Eu vou engasgar mais, eu vou derramar saliva, eu vou ter mais falta de ar, dificuldade de adaptação da máscara por causa desse pescoço. Vai dar dor, vai dar peso. Várias pessoas que falam, não vou sair de casa. Imagina, com esse pescoço desse jeito, não saio. Por uma questão de constrangimento, mas também por uma questão de conforto, de posicionamento. E o quanto eles mostraram esse impacto no cuidador. Então, esse cuidado de pescoço é um cuidado adicional que o cuidador tem que se preocupar, até para não machucar. Só que isso acaba gerando uma sobrecarga maior. Então, percebeu, sinalizou que tem uma alteração de pescoço, a gente corre para tentar, junto, encontrar algumas soluções. Um deles pediu e mostrou a importância de modificar os parâmetros de respiração para a pesquisa. Por que isso? Vários parâmetros usam a CVF, que é aquela medida que vocês fazem no exame de prova de função pulmonar, que é
assoprar e ter um valor em porcentagem. Tem muita gente que usa aquele valor em porcentagem, dizendo, para entrar nessa pesquisa ele precisa ter 70% de CVF. E o que eles queriam rever era justamente isso. Por que 70%? Por que a gente não faz um outro valor? Por que uma coisa mais compatível com a realidade? Porque senão fica assim, ó, você só pode fazer tal procedimento se você tiver este número. Ah, mas eu já baixei desse número. Então você não pode porque o critério disse que não. E o que eles propõem é, será que a gente não pode rever isso? Outro trabalho falando sobre a questão de secreção e saliva, dizendo, olha, é muito importante que fono trabalhe junto com o físio. E aí, nessa hora, a gente olhou uma para a outra, dizendo assim, ai, que bom, a gente já faz isso. E, assim, de fato, essa proposta conjunta, para a gente é uma realidade, mas para alguns países ainda não é. Fono faz um trabalho completamente isolado de físio e a saliva fica no meio do caminho, atrapalhando os dois e ninguém sabendo muito bem como proceder. Um outro trabalho falando sobre a implantação de um sistema alternativo de comunicação, falando da importância de manter, sim, a pessoa comunicativa, e um estudo que fala sobre a voz como a nossa digital acústica, de novo falando da identidade da voz, da importância da gente ter essa identidade e se familiarizar, se identificar com ela. Outra apresentação que falou sobre, o nome da apresentação era esse, um elefante no quarto. E o primeiro slide era um elefante gigante, empurrando tudo que estava naquele quarto, dizendo, apesar de ser um elefante, apesar de todo mundo ver, apesar de ser um tema que incomoda, ninguém fala sobre ele, finge que não ouve, finge que não vê. Quem falou sobre a questão da intimidade, a questão do sexo, as relações íntimas, a gravidez, um tanto, e aí a gente até estranhou, um tanto de pessoas que querem engravidar, já com diagnóstico, eu quero engravidar. E como é que eu faço isso? Como é que eu gerencio isso? Então, foi aí uma palestra abordando essas questões. Isso eu achei bem bacana da gente conseguir pensar. Uma qualidade, um serviço você consegue pensar. Isso tem muito a ver com o pessoal da gestão. Baseado nos 5 Ps. Tem que ter uma proposta bem definida. Tem que ter gente que faça isso, os profissionais. Tem que ter o alvo. Se eu não tenho o alvo, para tudo agora, né? Tem que ter um processo, tem que ter um procedimento, e depois disso eu preciso questionar se aquilo funcionou ou não. Qual foi o desempenho naquilo tudo, que é essa performance. Aquele padrão deu certo? Não, não deu. Volta atrás e refaz todo o processo. Então, fazer disso um exercício para que a gente consiga reavaliar os nossos serviços. Se falou muito como essa questão de trazer a doença mais para perto, no sentido de poder ser ela uma experiência transformadora para todo mundo, e não só deixar a doença no papel de vilão da história. Porque enquanto a gente não abraçar essa doença, não mudar o nosso olhar em relação a ela, talvez a gente dificulte um tanto mais a questão da qualidade que a gente tem nessa convivência. De novo, falou sobre essa questão da tecnologia, da ferramenta que é a tecnologia, das comunidades virtuais. Então, isso eles voltaram a falar no fórum, que o risco é isso, é uma escuta não qualificada e as informações, às vezes, têm que ser mais técnicas, um pouco mais precisas. De qualquer forma, a gente continua fazendo o nosso trabalho de sustentação. Isso a gente vê que é uma geral em todas as associações. Assistência, docência, a pesquisa e também a gestão. E aí, com base na pesquisa, entra agora a gente no terceiro momento do evento, que são os 3 últimos dias, que agora sim é o simpósio. Então, agora dando margem para essas pesquisas que são mais técnicas, mais científicas, que estão geralmente vinculadas às universidades. Então, quando a gente diz, não estamos sós, é verdade. A foto do primeiro dia sempre me emociona. Nesse auditório tem pessoas do mundo todo. E, de verdade, muito empenhadas. De todas as profissões, de todos os cantos, querendo resposta. É tudo que a gente quer, e a gente está junto. Então, às vezes, quando a gente tem um diagnóstico, a gente acha que a gente está só, a gente não está só. Assim, essa foto, eu acho que traz muito disso para a gente, e que isso é legítimo. Eles fizeram uma caminhada no final de um dos dias, acho que do primeiro ou do segundo dia. Primeiro, não sei. Enfim, no final de um dos dias, eles fizeram uma caminhada, e aí eles tinham, então, as camisetas deles e tudo mais, mas era uma caminhada, gente. Aqui a nossa tinha 1 quilômetro, a deles tinha 5 quilômetros. Uau! Então, assim, é ideia. De repente... Então, é que alguns não chegaram no final, e quem chegou estava assim, porque, vamos combinar também, que era uma cidade que fazia um calor de 40 graus. Então, caminhar os 5 quilômetros nesse calor não foi tão fácil assim. Mas
O nosso grupo daqui da universidade levou vários trabalhos para lá, isso foi muito legal. Então, assim, a gente também vai para aprender, mas a gente também vai para contar o que a gente faz. Então, foram aprovados aí 7 trabalhos de toda a equipe de fono, físio, a equipe da assistente social, da nutrição, da psico, enfim, todo o nosso... um grupo grande, e a cada ano eles abrem isso. Gente, mandem trabalhos científicos, e aí todo ano a gente insiste. Só que aí já virou aquela coisa assim, né? Quanto foi ano passado? Foi 7, vamos fazer 9 esse ano? Né? Assim, vamos, mais um? Virou desafio. Esses foram os trabalhos que a gente levou, que foi apresentado, e uma das coisas que assim, chamou a atenção naquela coisa do que parecia óbvio. Lembra do quanto na história do que a gente aprendeu, esse moço sofreu tanto para provar a história de que o Sol era o centro do universo? Quase morreu por causa disso, e todo mundo, né, dizendo o contrário, e o quanto foi difícil mudar a chave do pensamento. Por que isso? Porque coisas que para a gente são muito óbvias, pareceu que lá não era tão óbvio. Eles descobriram agora, neste ano, que o centro do universo no tratamento deve ser o paciente. Aí a gente olha e faz... Não é assim? Para a gente é óbvio. Aqui, o nosso jeito de fazer torna isso muito claro. Assim, a ponto de dizer assim, você não tinha pensado nisso antes? Não tinham pensado nisso. Porque nós vimos isso em pelo menos umas 4 ou 5 apresentações, este gráfico, assim, com cores diferentes, com outra... Mas que era isso. Era o paciente no centro e toda a equipe em torno. Aí você vai dizer assim, nossa, Adriana, então como é que era antes? Se não era nesse modelo, que modelo era antes? Antes, eu tratava a dor. Eu tratava a espasticidade. Eu não tratava o paciente. Eu não considerava a pessoa que estava lá. Eu estava tratando o sintoma. E cada profissional tratava o sintoma. E eles começaram a ver que isso não é suficiente. Bom, de novo, né? Assim, já é nossa prática. A gente já tem um olhar diferenciado para a pessoa que está no centro, inclusive dando a autonomia de escolher o tratamento. E lá eu tratava, até então, os sintomas. Pareceu a descoberta da roda, assim, pareceu a coisa top master mágica. Que bom, nesse ponto, a gente já está à frente. Isso é muito bonito de ver. Um estudo bem interessante que, quando eu olhei, falei assim, nunca tinha ouvido falar nisso. Ele faz a associação entre disfunção oculomotora, dificuldade da motricidade, da musculatura extrínseca dos olhos com alteração cognitiva. E aí ele vai dizendo, dando todo o cenário de qual é a relação que pode estar por trás disso, pegando principalmente a questão de controle cortical, que faria aí as duas vertentes, mas ele também diz, ele tem uma sensibilidade, ele tem uma especificidade quando a gente fala de pessoas que têm alteração cognitiva, mas ele não é tão sensível assim. Então, dentre as pessoas que já têm déficit cognitivo, é muito mais frequente ter alteração oculomotora. Agora, o inverso nem sempre é verdadeiro. Eu não posso agora olhar todo mundo que tem uma alteração dos olhos e falar, opa, acho que isso é critério para você, demencial, para você ter uma alteração de cognição. Mas é uma análise interessante de ter sido feita, até para que a gente consiga entender melhor o processo que está por trás disso. Né? Então, aí ele vai dizendo do quanto isso ocorre. Em 13%, quase 14% dos pacientes acabam tendo essa alteração ocular. E aí ele vai desmembrando e o quanto isso tem muito mais relação com a questão cognitiva do que nos pacientes que não tinham alteração cognitiva. Então, ele fala que ele é altamente específico, ele tem uma especificidade de 94% como um teste, mas é muito baixa a sensibilidade dele, só de 30%. Então, não posso usar como uma ferramenta absoluta de só olhar o olho e achar que isso eu consigo fazer marcador de cognição. Por que essa preocupação com a cognição? Porque eles já viram o quanto isso diminui sobrevida. Pessoas que têm déficit cognitivo, as pessoas também sempre pensaram no 80, em quem desenvolveu a demência frontotemporal. E eles esqueceram de ver que no meio do caminho tinha pessoas que não chegavam na demência, mas tinham déficits associados no percurso, com uma menor gravidade. Então, estudos diferentes mostraram isso. O que mostram essas curvas? Toda vez que vocês enxergam uma curva dessas, eles estão falando de curva de sobrevida. Essa linha representa um grupo de pacientes, essa linha representa outro grupo de pacientes. Essa aqui seria a nossa linha da sobrevida. Quem conseguir esticar mais isso aqui, melhor. Este grupo está melhor do que esse grupo, esse parou antes.
A mesma forma ali e ali. O que esses 3 estudos fizeram? A avaliação justamente da questão cognitiva. Quem tem déficit cognitivo, quem desenvolve no meio do caminho, tende a não ter uma adesão tão grande ao tratamento. E por isso acaba tendo aí uma finitude mais próxima. A outra coisa que eles falaram e viram muito, que também a gente já tem pontuado e martelado bastante nisso, é a questão da respiração, o quanto a respiração, e principalmente a INS, garantir essa INS melhora a questão da qualidade de vida, e ele também é um bom preditor aí de sobrevida. Então, a relação dele tem perda de peso, com fraqueza cervical, com a questão da sobrevida, com a ativação cortical, tanto pelo custo cognitivo disso, quanto pelo custo energético. Aquilo que o Marco falou no começo, a importância do sono e da qualidade do sono e da relação que isso tem. Então, agora eles estão unindo as pontas todas, dizendo, olha, a respiração tem muita relação com o sono, que tem muita relação com o tempo de sobrevida. Então, talvez se a gente consiga cuidar dessas coisas antes do sono e da respiração, eu consigo melhorar aquela curva e deixar aquela curva mais distante da linha de base. É um preditor de tráqueo também. E, de novo, volta a questão cultural. Olha que interessante. Como é que a gente faz a adaptação de VNI, que é a ventilação não invasiva, o BIPAP? A gente vai fazer uma avaliação respiratória, eles fazem uma prova de função pulmonar, aí vai saber mais ou menos quanto está essa CVF, aí a gente vai atrás do aparelho. Se é do SUS, se é do convênio, se eu vou alugar, se eu vou comprar, enfim, eu tenho acesso ao aparelho, e a partir disso, um fisioterapeuta vem, instala, marca os parâmetros e a gente vai usando. Não é assim? Assim, é simples. Lá não, lá eles têm que ser internados. Eles não fazem adaptação de VNI sem internação. E aí essa moça traz um estudo dizendo, gente, olha que máximo, a gente consegue adaptar a VNI fora do hospital. E aí foi de novo a gente, né, assim. Mas vamos considerar a realidade deles, vamos imaginar o contrário. Se fosse com a gente, se a gente precisasse internar toda vez que tivesse que adaptar a VNI, e alguém descobre um jeito de não precisar internar, seria o máximo. Então, é verdade, gente, esse trabalho é o máximo. Naquele país, é muito legal. E que foi isso. Então, como eles faziam controle, dormia, fazia o acesso remoto, o terapeuta ligava para saber como foi a adaptação, tudo que a gente já faz aqui. Mas lá foi inédito. Que bom, muito menos internação que se faz agora, né? Aí teve uma moça que falou assim, gente, todo mundo fala de empilhamento de ar, todo mundo fala de ambu. Eu vou fazer uma sessão de ambu e vou saber qual é o efeito que aquilo tem. Aí algumas pessoas dizendo, gente, mas uma sessão de ambu, só um empilhamento e pronto? Foi o que ela fez, ela queria saber efeito fisiológico só de uma sessão. Aí ela fala, olha, tem várias coisas que não melhoram, e ela própria reconhece que é a limitação do estudo, porque não teve uma continuidade, mas melhora um pouco a minha compliância de pulmão. Já começa a ter uma mudança no formato no jeito desse tecido funcionar. Então, mesmo que você fale, nossa, eu não estou conseguindo fazer as 3 séries de 10 que alguém me indicou, vale a pena fazer, ainda que você faça uma série de 10 ou as 2 séries de 10, porque se em uma vez isso já teve alguma resposta, se a gente conseguir estabelecer uma série, ainda que não seja a de 3 vezes, a gente já vai ter aí um benefício. Aqui no Brasil, a gente usa muito CVF. Vocês verem que o tempo todo essa medida, capacidade vital forçada. E eles propõem aí uma outra medida que se chama capacidade vital lenta. Em vez de você soprar aquilo de um jeito muito forte, você sopra de um jeito mais lento e você vai captar um outro referencial de número. Mas quando eles fazem uma equivalência entre um e outro, eles dizem, gente, os dois são absolutamente equivalentes. Então, tanto faz a medida que você usar, contanto que você use a mesma medida sempre para efeitos de comparação. E aí eles mostram de novo essa questão do estudo, olha lá, mais uma vez aquele gráfico que a gente estava mostrando, do quanto quem usa VNI, né, a ventilação não invasiva, tem um impacto grande no tempo de vida e também na qualidade que você dá a essa vida, não só em relação a tempo. E um estudo de uma fonoaudióloga que ela propõe um marcador de alteração bulbar. Então, na apresentação dela, ela coloca 2 pessoas disfágicas, 2 pessoas que têm dificuldade de engolir, uma baita de uma dificuldade mesmo. Então, era filmado, não era exame, não era nada, era um filme. E aí ela pergunta, quem vocês acham que de fato engoliu? A pessoa A ou a pessoa B? A pessoa do primeiro vídeo ou do segundo? Aí a plateia toda diz, primeiro, segundo, meio que chutando. E aí ela fala, então, olhando de fora, nem sempre a gente sabe, porque às vezes não fica aquele ensaio para engolir. Ensaia.
ensaia, o negócio está parado aqui na garganta. Quem está de fora falou, já engoliu. E às vezes não. Então, o que ela estava dizendo é isso. Quem está de fora nem sempre sabe se aquela deglutição aconteceu ou não e de que forma foi. Então, ela está propondo uma tabela que ajuda o profissional ou o cuidador a identificar de uma forma mais precoce essa questão da disfagia. Assim, esse foi o ponto. Essa senhora, Catherine Cummins, ela é a diretora executiva da Aliança. E aí, onde a gente passava, ela vinha atrás da gente, né, assim, dizendo, vocês estão gostando? Como é que está sendo? Então, ela era master anfitriã. E esse gorro vermelho, que até alguém colocou dizendo, parece do Flamengo. Parece do Flamengo, mas ele é um símbolo lá do Canadá. Esse era o convite para que a gente possa ir para o Canadá o ano que vem, que vai ser em dezembro, que já tem data marcada, e esperando por todos lá. Foi ela que eu falei para vocês, que quando eu contei que ia vir fazer a reunião no sábado seguinte, ela achou isso a ideia mais extraordinária que deve ser divulgada para todo mundo, porque ninguém faz. E ela ficou encantada com isso. Então, quando veio a história da foto, leve para o Brasil o convite. Então, feito o convite, a gente continua com todos os nossos canais absolutamente à disposição de vocês, não só hoje, não só nos últimos 21 anos, mas sempre. Obrigada, gente.